Olá, bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Eu sou o José e no estudo de hoje nós vamos falar sobre o tratamento espiritual na casa espírita. Quando somos convidados por amigos ou parentes para uma visita em sua casa, geralmente somos recebidos em um ambiente agradável e bem arrumado, correto? E da mesma forma nos apresentamos da melhor maneira. Assim também, quando somos convidados para um tratamento espiritual, encontramos um ambiente agradável e bem arrumado, a fim de sermos recebidos da melhor maneira possível. Em contrapartida, devemos chegar de acordo com as exigências que o tratamento requisitar. Nesse estudo, apresentaremos o passo a passo do procedimento para que o tratamento espiritual seja receptivo e traga os benefícios esperados pelo paciente. Preparação do ambiente. Nos dias de tratamento, é promovida pelos colaboradores espirituais a asepsia e proteção espiritual do recinto, onde serão reunidos todos os envolvidos no trabalho, providenciando socorro para antes e depois do atendimento, se for necessário. Assim também se dá com a arrumação e limpeza do ambiente físico, feito pelos colaboradores encarnados, para que os assistidos se acomodem ao chegar. Os trabalhadores. Todos os trabalhadores devem, na medida do possível, chegar à casa espírita com antecedência em relação ao início do trabalho, tendo o tempo necessário para se harmonizar com as energias do ambiente, colaborando assim nos trabalhos e na sustentação energética durante a chegada dos pacientes. Às vésperas do trabalho, estabelecem-se pela espiritualidade os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns, que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de suas necessidades. Ao dirigente. O dirigente da reunião deve manter-se elevado o nível do pensamento durante todo o trabalho, seja orando ou absorvendo ideias de natureza superior, cultivando palavras puras, trabalhando as boas intenções com ações claras e justas, sustentando com paciência e serenidade durante todo o trabalho. Aos psicofônicos. Aos psicofônicos é imprescindível a serenidade interior para que possam captar os conteúdos das comunicações e as emoções dos espíritos comunicantes com clareza e segurança. Aos mediadores. Aos mediadores é fundamental o equilíbrio pessoal para que suas palavras estejam alicerçadas no exemplo de retidão no trabalho a que se propôs, dialogando com ternura e compaixão. Na sustentação. Ao colaborador na tarefa da sustentação se reservam as responsabilidades da concentração, da oração, procurando acompanhar os diálogos com interesse e vibrando em favor do espírito enfermo. Os pacientes. Diante das necessidades que o paciente se apresente, ele será convidado a participar do tratamento espiritual. Para entender a funcionalidade, deve buscar informações a respeito das regras e procedimentos estabelecidos para o bom andamento do tratamento a seguir. E deve seguir todas as orientações, acatar todas as recomendações. Afinal, a eficácia depende muito do paciente, que se apresenta com a fé robusta e a vontade de obter a cura. Manutenção da harmonia. No dia da reunião, todos devem cultivar atitudes mentais positivas desde cedo, mantendo o nível de pensamentos elevados, trabalhando os sentimentos e as emoções, evitando assim rusgas e discussões inúteis que podem trazer desequilíbrios emocionais e espirituais. Manter-se sereno e paciente durante todo o dia, fortalecendo a vontade e alimentando a fé. Cada um fazendo a sua parte, já que todos os envolvidos, sejam encarnados ou desencarnados, pacientes e trabalhadores,
se comprometeram com suas parcelas no conjunto da assistência. Chegada do paciente na casa espírita. O paciente deve chegar à casa espírita pelo menos 30 minutos antes, ou como for determinado, onde faz o tratamento, sempre em posição respeitosa, falando baixo, sem tumulto ou gargalhadas. Deve-se ter muita vigilância quanto ao tipo de conversa, evitando-se apontamentos irônicos, queixas ou críticas, deixando o celular desligado para que não desvie o foco e a concentração. Na área fisiológica, deve-se evitar ingerir substâncias tóxicas, como álcool, fumo e etc. Quanto à alimentação, deve ser leve e sem excessos. A preleção. Ao chegar no recinto do tratamento, deve ter atenção, acompanhando com interesse as preleções das leituras das páginas previamente selecionadas, assim como no momento da prece, em que se tem a oportunidade de estar em comunhão com Deus no íntimo da consciência, prestando contas e angariando os recursos necessários para a sua melhora. Assiduidade e pontualidade. O tratamento espiritual, para alcançar os objetivos a que se propõe, depende da pontualidade e assiduidade de todos. Os benfeitores espirituais se deslocam de suas obrigações a fim de nos assistir-nos e socorrer-nos. Façamos a nossa parte, removendo os empecilhos que provavelmente nos visitarão no dia e na hora pré-fixados para o tratamento espiritual. Na maioria das vezes, o fracasso do trabalho é causado pelos retardatários e os ausentes, onde a falta de um pode de alguma forma comprometer todo o processo na execução do trabalho. Como lidar com o atraso? Algumas vezes, quando nos dirigimos para o tratamento, fatores inesperados podem acontecer, fazendo com que não sejamos pontuais. Trânsito ruim, visita inesperada, alguém da família solicitando nossa atenção e etc. Quando isso acontecer e não der para chegar até o limite de tolerância que a casa dá, não tem problema. Retornemos ao nosso lar. Não fiquemos chateados, tristes ou com raiva, tentando arrumar culpados. A espiritualidade sabe dos obstáculos da vida de cada um nesse mundo. Por isso, não julga pelo fato, e sim pela intenção. Quando vê que o assistido se esforçou no intuito de chegar e algum motivo impediu, o tratamento poderá ser realizado a nível espiritual na residência do paciente. Por isso, se pede ao sair da casa espírita o recolhimento em seu domicílio, ler uma página evangélica e ficar em prece, mantendo a sintonia com confiança e fé. E assim terminamos nosso estudo. Até o próximo vídeo. Muita paz.